Vamos mergulhar numa das histórias mais influentes de todos os tempos, moldada por acontecimentos, bem, extraordinários. A ideia aqui é seguir o percurso da vida de Jesus, desde o seu início humilde, baseando-nos nos relatos de quem viu tudo acontecer. E é importante começar por aqui. A história que vamos explorar não é uma lenda perdida no tempo. Pelo contrário, ela assenta em relatos escritos de pessoas que se dedicaram a investigar e a registar cuidadosamente aquilo que as testemunhas oculares viram e ouviram. E tudo começa com promessas que pareciam impossíveis, anúncios que vêm interromper a vida normal de um sacerdote já idoso e de uma jovem virgem. Mal eles sabiam que estas mensagens divinas estavam a dar início a algo que iria mudar o mundo para sempre. E tal como foi anunciado, a sequência de acontecimentos desenrola-se. Primeiro, a promessa a um casal de idade avançada. E depois, tudo culmina num nascimento humilde, numa manjedoura. Um evento tão marcante que atraiu a atenção tanto de simples pastores como de anjos. E desde muito cedo, o seu propósito já se começava a notar. Há um episódio famoso, aos 12 anos, em que os pais o procuram aflitos e acabam por encontrá-lo no templo a debater com os mestres religiosos, deixando-os absolutamente espantados com a sua sabedoria. Avançamos no tempo. Agora, já adulto, Jesus está prestes a começar a sua vida pública. Este novo capítulo arranca com um batismo cheio de simbolismo, seguido de uma prova de fogo no deserto, antes de começar a juntar aqueles que seriam os seus seguidores mais próximos. Pois, depois de um jejum de 40 dias, isolado no deserto, Jesus enfrenta 3 grandes provações. E o interessante é que, em cada uma delas, ele recusa usar poder sobrenatural. Em vez disso, responde sempre com a sabedoria das Escrituras. Isto acaba por definir o tom de todo o seu ministério. E depois do deserto, a missão começa. Ele aproxima-se de pescadores, gente comum como Pedro e André, e faz-lhes um convite que muda tudo. E eles, num ato de fé que é difícil de imaginar, largam as redes, largam tudo e seguem-no. Os ensinamentos dele eram revolucionários. Ele pegava em leis antigas, super conhecidas, como o olho por olho, e virava-as completamente do avesso. O desafio que ele lançava era o de substituir a vingança por um perdão e uma compaixão, que, para a época, pareciam quase impossíveis. Mas a sua autoridade não estava só nas palavras, manifestava-se, e muito, em ações poderosas. Curas que ninguém conseguia explicar, milagres que atraíram multidões e que, ao mesmo tempo, começavam a incomodar, e muito, as autoridades religiosas da altura. E ele quebrava todas as regras sociais. Quando o criticavam por se juntar aos marginalizados, como os cobradores de impostos, ele respondia com uma analogia muito simples e direta. Um médico não procura os saudáveis, procura os doentes. Faz todo o sentido. Claro que, quanto mais a sua popularidade aumentava, mais forte se tornava a oposição. Nos bastidores, uma conspiração começava a ganhar forma, preparando o terreno para uma traição e para o confronto final com as autoridades. E a traição veio de onde menos se esperava, de dentro do seu círculo de confiança. Judas Iscariotes, um dos 12, vai ter com os chefes dos sacerdotes e pergunta diretamente: quanto me dão para o entregar? O preço? 30 moedas de prata. A partir desse momento, tudo acontece muito depressa. Passamos de uma última ceia íntima para uma oração de angústia no jardim, seguida de uma prisão no meio da noite e de um julgamento apressado, cheio de acusações falsas. Quando o levam perante o governador romano Pôncio Pilatos, nenhuma acusação parece sólida. Mesmo assim, com a pressão da multidão a aumentar, Pilatos cede. Faz aquele gesto simbólico de lavar as mãos, como quem se demarca da decisão, e entrega Jesus para ser crucificado. E na cruz, no ponto mais alto do sofrimento, ecoa um grito de profundo abandono: meu Deus, por que me abandonaste? E nesse momento, uma escuridão estranha cobre a terra, do meio-dia até às 3 da tarde. No momento exato da sua morte, a própria natureza parece reagir. O enorme véu do templo rasga-se de cima a baixo, a terra treme, as rochas partem-se. A cena é tão avassaladora que até o centurião romano, um soldado experiente, admite: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Mas a morte não é de todo o fim desta história. 3 dias depois, um grupo de mulheres que o seguia vai ao seu túmulo e encontra algo que desafia qualquer lógica. A pedra que selava a entrada tinha sido removida,
O túmulo estava vazio e havia uma mensagem que iria mudar tudo. Ao amanhecer, um anjo recebe-as com esta notícia incrível. Ele não está aqui, ressuscitou, tal como tinha dito. E as mulheres recebem uma missão: irem a correr contar aos discípulos e dizer-lhes que Jesus os espera na Galileia. A prova da ressurreição não foi apenas um túmulo vazio. Ele apareceu vivo, primeiro a Maria Madalena e depois várias vezes aos seus discípulos. Durante 40 dias, ele esteve com eles, a confirmar a sua vitória sobre a morte e a prepará-los para a grande missão que tinham pela frente. Antes da sua partida final, ele deixa-lhes uma última e enorme tarefa, que ficou conhecida como a Grande Comissão. A sua mensagem, que até então era mais focada, deveria agora ser levada a todas as nações. Um convite para espalhar os seus ensinamentos por todo o mundo. E assim, a narrativa não se fecha com uma despedida, mas sim com uma promessa de presença contínua. Os seus seguidores não ficaram com um sentimento de perda, mas sim com uma missão muito clara e uma esperança que, como sabemos, perdura até hoje.